Dando início a mais um vídeo falando sobre os arcanos menores. A gente vai ver os arcanos do naipe de paus, tanto do tarô de Marsella como do tarô de Waite. Pra gente começar a entender melhor como é que os arcanos menores eles se conversam com as demais cartas do tarô, de que maneira você consegue aplicar, né, para complementar as suas interpretações, ou se você está entendendo, buscando entender melhor como é que funciona essa estrutura dentro do agrupamento do tarô das 78 cartas, então continua assistindo esse vídeo, onde eu vou te dar detalhes a respeito do naipe de paus e dos arcanos numerados, né, como é que eles se constroem, de que maneira a gente consegue entender melhor a relação tanto numerológica, né, de que forma os números e os símbolos se constroem. Então, se você está procurando por esse tipo de conteúdo, está estudando, quer entender melhor, continua assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender muito mais do que funciona, né, de que maneira que funciona o universo dos arcanos menores do tarô. Então, para a gente entender melhor, como eu já havia falado no vídeo, né, sobre o que são os arcanos menores, os números na ordem crescente, eles vão trabalhando uma certa estrutura para a gente entender de que maneira aquele naipe começa a evoluir, começa a ganhar força, né, de que forma ele começa a expressar sua real natureza, de que maneira ele consegue ali dentro do nosso universo conversar com aquilo que a gente, com o nosso cotidiano, de que maneira ele toma atitude, de que maneira ele age. Então o naipe de paus, antes de mais nada, tem relação, como eu já havia dito, com o elemento fogo. E o fogo, por si só, é um elemento ativo. Um elemento de expansão, de força, né, de mostrar que vem. Né? A gente também pode falar que é um naipe que fala de luz, né? Então, de que forma essa luz se expressa? De que maneira o fogo ele consegue manifestar a sua força? Desde que ele não queime, né? Não faça um estrago por onde ele passa. Então a gente consegue, tanto no tarô de Waite quanto no tarô de Marsella, eu vou até mostrar aqui pra vocês, a gente consegue ver essa questão expansiva por conta da maneira como a mão no tarô ele se mostra. Então a gente pode perceber que, diferente, né, dos outros, a gente vai acompanhar depois ao longo dos próximos vídeos, a gente percebe que é uma mão que tenta, né, que segura, mas de uma forma em que estou empunhando, né? Então, de alguma maneira, a gente pode perceber que essa mão, ela traz o elemento para cima. Então, isso faz com que ele seja um elemento ativo. E o que eu gosto de perceber, né, que no caso do tarô de Waite, ele não fez como se fossem faíscas, fagulhas, né? Como se o universo, ele, sabe, desse um estrondo e aí, tá aqui. O elemento, ele surge. Diferente disso, o Waite ele quis representar de alguma forma que a vida se manifesta também através do fogo, que o fogo também é uma energia de vida, né? Afinal de contas, não fosse o fogo, a gente não teria como sobreviver, né? Fogo, uma das primeiras manifestações de que a humanidade ela estava em processo de evolução. E aqui nesse caso, mesmo sendo um bastão, né, que no caso é as de bastões, que a gente fala no tarô de Waite, né, as de paus, é um bastão que ele não incendeia, mas ele mostra que a vida ele existe aí, por conta das folhas que estão verdes ao redor do bastão. Então essa é a primeira manifestação de que o naipe ele veio, ele acontece, e dessa forma que ele manifesta o seu poder. Então, todo Ás é uma energia principal, assim como o número 1, que a gente vê nos arcanos maiores. O número 1 ele representa quem nos arcanos maiores? O mago. Mas também representa a força, né? Que é, no caso, o equilíbrio. 1 e 1. Então, isso na ordem, né, dos arcanos menores, além de representar a própria força, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção, entre agir e pensar, enfim, né, é o equilíbrio das forças de fato. O mago ele tá ali para manifestar a sua ideia. Então todo Ás ele vai ter essa energia, vai ter essa característica, deixem isso muito bem anotado. E aí conforme os números, né, eles vão aumentando, isso se percebe que é um movimento que existe
né, dentro de todos os arcanos numerados, tá? Então, do 1 ao 10, a gente vai encontrar oposições, a gente vai encontrar a energia da criatividade, a gente vai encontrar a tentativa, vai encontrar aperfeiçoamento. Então, isso vai se manifestando ao longo do tempo, à medida que aquele naipe ganha força, se constrói e se consolida, tá? No tarô de Marsella, a gente percebe que, diferente do tarô de Waite, que existem as ilustrações, existem os números, né, as representações do naipe, aqui a gente pode observar que ele vai aumentando, né, de acordo com as suas ilustrações. Cada arcano ele vai trazendo uma estaca a mais, então isso é uma característica do próprio tarô de Marsella, de outros tarôs que são influenciados pelo tarô de Marsella. O tarô de Marsella já foi redesenhado diversas vezes, então a gente sabe que é uma questão mesmo de estrutura de imagética, que se chama, né? Então ele vai aumentando, e o curioso é que, se você notar, o tarô de Marsella ele tem algumas flores, né? Então vamos pensar aqui no caso do fogo, essas flores é como se elas estivessem amadurecendo à medida que o naipe ele vai crescendo aí conforme o tempo passa. A gente vai notando a diferença aqui, né? O 2 de bastões, ele já tem um desenho aqui que é diferente, que aí no caso você adiciona o terceiro bastão, então é como se essa flor tivesse sido podada. E aí ela reaparece aqui, porém mais madura. Veja bem que aqui era só o broto, aqui a flor completa. E assim, conforme o tempo passa, né, a gente vai percebendo que aumentam-se os números. E o desenho das flores também, das folhas, é como se realmente aquela planta ela estivesse ali tendo força suficiente para crescer, de acordo com a manifestação do naipe, tá certo? O que a gente também observa é que o naipe de paus tem uma predominância muito forte de amarelo e vermelho, apesar de ter o azul, né? Então a gente denota que tem um equilíbrio entre a ação e subjetividade, né, de emoções. E aí, por fim, ele termina nesses 10 bastões, né? Então, nós temos 4, 8 e 10, no caso do tarô de Marsella. Essa estrutura, essa maturidade que é trazida pelo naipe do fogo é muito mais falando de expansão, da força mesmo, do criar, do desejo, né, daquela coisa que a gente gostaria muito de realizar e consegue realizar. Então isso a gente vai percebendo à medida que os naipes eles vão evoluindo de acordo com o número. Isso vale para todos os naipes, tá? No caso do naipe de paus, quando o fogo ele começa a atingir um estágio de maturidade, é aquela maturidade que a gente sabe que a gente tem o nosso desejo. Ele é intrínseco, ele é verdadeiro, ele é válido, mas a gente começa a ter um certo cuidado na maneira como a gente vai fazer aquele fogo se manifestar. E aí, como que a gente percebe isso no tarô de Waite? O Waite, ele, nesse ponto, ele é muito mais específico para descrever essa parte. Então, a gente vê que essa evolução que é trazida no naipe do fogo é diferente, porque a gente tem a ideia manifesta. Então, o desejo, né, a vontade de fazer, de realizar, é vista no as de paus. Então, quando a gente vai para o 2, a gente se depara com o quê? Com oposição. A gente se depara com a resistência. Vou, não vou? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, a gente observa aqui, né, que ao mesmo tempo que a pessoa tem o desejo de seguir em frente, de dar voz para o seu desejo, existe algo que ainda aprende aqui. Então, o que é essa coisa que o prende? Pode ser um apoio, pode ser uma resistência. A gente não sabe exatamente o que se passa na cabeça da pessoa. Então, geralmente, o 2 de paus ele tem muito de resistência a mudanças, ou até mesmo a necessidade de sentir apoio nas decisões que a pessoa toma. Daí a gente vai pro 3. O 3 de paus a gente vê que todos os bastões estão desprendidos, né? Aqui é como se esse rapaz estivesse num porto. E aqui ele tá decidido aí. Ele tá decidido a seguir as próprias vontades, mesmo sabendo que as coisas elas não estão muito definidas, né? A gente pode perceber que ele carrega várias roupas, então não existe algo que o prenda, mas também não tem uma coisa em que ele pode, ok, eu vou sair daqui, eu tenho segurança do outro lado. Não, ele vai em busca dessa segurança propriamente dita. Quando a gente observa o 4 de paus, eu acho que o 4 de paus é o que melhor
fala da consolidação do fogo, que é uma cena de um casamento, né? Então, é aquela vontade que ela tá manifesta, que ela já se deu, né? Ela deu o primeiro passo, então tem os próximos. E aí, quando a gente percebe aqui, a gente vê que é uma estrutura, por conta do número 4. O número 4 ele geralmente fala de estruturas, vamos lembrar do imperador aí. E aqui é o 4 mais o elemento fogo. Então a gente fala, é aquele desejo que ele se concretiza de fato. E faz com que a gente se sinta feliz porque ele tá, né, sendo realizado. Mas óbvio, número 4 ainda não é o número 10, então ainda tem muito dessa jornada aí pra seguir. Quando a gente fala do número 5 de paus, por que geralmente o número 5 ele retrata uma briga? Eu já devo ter falado em algum outro vídeo que o número 5 é sempre a tentativa daquele naipe que ainda não deu certo, porque ele não tá maduro o suficiente. Então é difícil você simplesmente chegar e falar, olha, poxa, faça tal coisa que vai dar certo. Não. O número 5 ou é a tentativa ou é queda. É sempre definido dessa forma. Então, o naipe, ele aprende muito com o número 5. Então, o naipe, ele não tá no seu estágio completo. Por isso que sempre, pelo menos os tarotes que tem, né, muito a ver com o eixo, vão tentar retratar alguma coisa assim, como um desafio, como algo que foi, sabe, lutado, conquistado e provavelmente deve ter entrado em conflito com algum outro interesse. Então, o Wade com a Pamela, eles foram brilhantes de retratar isso, né, de que a tentativa do fogo é aquele fogo desmedido que queima, que acidenta, que machuca. E aí quando a gente vai pro 6, engraçado que a gente vê nessa, é como se viesse uma pessoa para apaziguar esse momento. Então, o 6 geralmente ele fala, né, da reparação, da tentativa de fazer aquilo, né, com aquela experiência ruim, fazer algo de bom. Então é como se viesse alguém, né, e fala assim, ó, vocês estão brigando à toa, vocês estão gastando energia à toa, é assim que se faz. Então vem alguém e mostra como que é o reconhecimento vindo do fogo. O que é a vontade sem subjugar, o que é a vontade sem passar por cima. Então quando a gente observa o número 6 de paus, né, que tem essa coroa de louros, tanto na cabeça do cavaleiro quanto aqui pelo bastão, é como se ele estabelecesse uma ordem dentro desse naipe, tá? Já o 7 de paus, e aí quando a gente vem através, né, como eu falei, da evolução dos números, chega no número 7, geralmente 7 ou é a perfeição, ou aperfeiçoamento, ou a persistência para que aquilo dê certo. Se lembrem que eu tinha dito que o fogo é a vontade manifesta. Então, qual que é a vontade? Quero dar certo. Como eu vou fazer dar certo? Brigando pelos meus ideais. Então, aparece essa cena. Então, geralmente o pessoal fala, pode ser uma oposição, pode ser uma barreira. Vai depender muito do contexto da pergunta que você está querendo fazer, do tipo de leitura que você for fazer. Mas geralmente o 7, ele tende a falar da maneira como a gente briga com o nosso próprio ego. Né? De que maneira a gente consegue chegar à perfeição sem que isso atrapalhe o outro. Lidando e aprimorando a si mesmo. Então, quando a gente vai para um 8, né, de paus, no caso do tarot de Waite, é como se ele estivesse falando, ok, já abri mão, já aperfeiçoei tudo que eu tinha para aperfeiçoar, então é um movimento rápido. Sabe aquela coisa da faísca que ela acende assim, ela já brota, já fica ali estável? É mais ou menos o que o 8 de paus tem para falar. E aí, como eu falei, às vezes o fogo, ele se cansa. O fogo, ele vai criando uma certa resistência, né, para conseguir se manter firme, para se manter vivo. E aí, por isso que aparece no caso do 9. O 9 já é um momento em que, ok, eu já sei quais são os meus desafios, já sei o que eu preciso vencer para eu alcançar tal propósito. Então, de que maneira eu consigo manter, né, como eu consigo manter o meu legado, manter a minha força através disso? Então, 9 já é energia mais madura daquele naipe. Então, a gente vê aquele mesmo rapazinho lá do número 7. É como se ele já entendesse qual que é o papel dele no mundo. Tanto que o número 9, o 9 de paus, especificamente falando, geralmente vai pedir da pessoa que ela tenha um pouco mais de maturidade, para que ela consiga alcançar, né, os propósitos sem se cansar. A gente pode também indicar que talvez a pessoa tá se esforçando tanto que ela não consegue perceber que ela, né, tá perdendo da energia vital dela. Fogo também fala disso.
Então, o 9 geralmente fala dessa maturidade em que a pessoa precisa saber o que ela tem que fazer, claro, mas de que maneira, né? De uma maneira mais comedida. Olha, você já passou por isso, você acha que não vale você avaliar de uma outra forma, e assim ela vai construindo seu legado. E aí a gente se depara, né, como a gente tinha falado, o número 1 é a manifestação do próprio naipe, mas quando ele chega no 10, já é a consolidação daquele naipe. E muita gente costuma dizer que é como se a gente, né, no negativo dessa carta, tá? As pessoas dizem que é como se tivesse uma pessoa carregando fardo demais. Não que não seja. Mas o 10 de paus, ele também tende a mostrar que essa pessoa se esforçou tanto, batalhou tanto, sabe? Testou diversas vezes até o ponto em que ela consegue chegar e ensinar para uma outra pessoa como é que se lida com o fogo. De que maneira essa energia criativa se expressa e de que forma isso é possível consolidar. De que maneira a nossa própria vontade, ela consegue se manifestar no mundo. Então, no caso do 8, a gente se depara com essa cena, né, de que é uma pessoa carregando troncos levando para a aldeia. Ou seja, me afastei, trouxe muito, treinei muito, me desgastei muito, mas agora eu sei como lidar com fogo e vou ensinar a minha aldeia como que se faz isso. Então, essa praticamente foi uma aula a respeito do naipe de paus, dos arcanos menores. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, aquele like maroto. Comenta aqui se você tem alguma dúvida referente a essas cartas, deste naipe especificamente. E aí, depois, nos próximos vídeos, a gente vai falando dos próximos naipes, tá certo? Então, e até o próximo vídeo.